viver um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos ir além da superfície. É preciso ter fé para mergulharmos sem medo, sabendo que Deus está nos guiando, mesmo em meio à escuridão. Limitamos a profundidade da nossa fé quando duvidamos do amor de Deus por nós, mas Jesus Cristo nos chama para um relacionamento mais profundo, aonde a sua glória se revela. É no profundo de Deus que a nossa esperança cresce e vivemos o impossível. É tempo de quebrar as correntes que nos prendem na superfície e mergulharmos em Deus. 2025 é o ano para você confiar, mergulhar e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Olá, irmãos, a paz do Senhor. O meu nome é Andréia, eu sou da Primeira Igreja Batista em Jardim Palmares. Estamos vivendo nesse ano de 2025, o ano da profundidade. E eu entendo que isso é um convite, um despertamento do Senhor para as nossas vidas. E eu quero compartilhar nesse momento uma palavra com os irmãos, uma palavra que é uma reflexão, que é um despertamento, mas que também é um convite para a gente começar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra que eu vou estar lendo se encontra lá no livro de Josué, capítulo 3, uma passagem que é muito conhecida. No momento em que o povo de Israel, eles estavam ali defronte do Rio Jordão, com a promessa de assumir uma terra que o Senhor havia prometido a eles. E diz assim, a partir do versículo 14: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, e fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Essa história, na verdade, ela começa há muito tempo atrás, quando Deus ele chama um homem para sair do meio da sua parentela, do meio dos seus, para ir tomar posse de uma terra que o Senhor daria ao seu povo. Muitas coisas aconteceram. 400 anos o povo de Israel viveu no Egito. Foram escravizados, açoitados, mas no tempo oportuno o Senhor os arrancou de lá. E eles começaram então a peregrinar pelo deserto, uma caminhada que seria de 40 dias, que acabou durando 40 anos, porque a incredulidade entrou no coração daquele povo. Mas Deus ele estava decidido tirar o povo da sua esterilidade espiritual para anunciar algo muito maior. E nesse momento em que Josué e o povo estão ali, defronte do Rio Jordão, há ali uma nova geração. Aqueles que não creram, aqueles que se recusaram a entrar na terra, ficaram caídos no deserto. Estava ali agora, defronte do Rio Jordão, uma nova geração. E Josué liderando aquele povo. E a palavra diz que eles ficaram ali, acampados defronte do Rio Jordão, por 3 dias. Nesse momento do capítulo 3 de Josué, o povo defronte do Rio Jordão. Ficaram ali acampados por 3 dias. Mas no final desses 3 dias, Josué ele dispensou os seus oficiais no meio do arraial. E eles começaram a chamar a atenção do povo, pedindo para que o povo estivesse atento. Porque a qualquer momento a arca da aliança iria se levantar. Porque os sacerdotes estavam na incumbência de vir à frente do povo, direcionando o caminho. No versículo 4, na parte B, diz assim: para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Era a arca da aliança, era a própria presença de Deus, que estava ali na responsabilidade de direcionar o povo.
Eu entendo com isso que existem lugares em Deus, que existem mistérios de Deus, que só serão conhecidos quando a gente se permitir a ser direcionado pelo Senhor. E assim aconteceu. Os sacerdotes que estavam na responsabilidade de levar a arca, colocaram aquela arca sobre os seus ombros e começaram a marchar em direção ao Rio Jordão. E quando eles chegaram lá, a palavra diz que o rio ele estava muito cheio, estava transbordante. O Senhor ele havia escolhido uma estação tão difícil, uma estação de cheias, onde pela perspectiva humana eles jamais conseguiriam atravessar. Nessa estação era um momento em que a neve das montanhas de Hermon e das montanhas do Líbano derretiam e eles enchiam o rio de forma que eles transbordavam. Não tinha ali diante do povo uma ponte, não havia diante do povo balsas. Eles não teriam condições naturais de atravessar aquele rio, só pelo Senhor. Mas a palavra diz que a partir do momento em que os sacerdotes tocaram as águas e molharam os seus pés, as águas se dividiram, o rio se abriu. E todo o resto do povo passou com o seu pé enxuto. Querido, olha isso. Os sacerdotes molharam os seus pés, mas aqueles que vieram atrás passaram com os seus pés enxutos. E sabe o que eu entendo com isso? Que muitas vezes, querido, alguém vai precisar ir à frente, alguém que tenha disposição, alguém que tenha condições de levar a arca e molhar os seus pés, para garantir que outros possam vir à frente, marchando, caminhando, rumo àquilo que o Senhor tem para nós. E nessa travessia do Rio Jordão, os sacerdotes, eles pararam na metade do caminho, no meio do rio. Porque, na verdade, o que garantia as águas partidas, as águas abertas, não era a presença do homem, não era a capacidade de Josué, mas era a própria presença de Deus. E ao parar no meio do rio, o povo começou a seguir, até que o último conseguisse atravessar. Só que enquanto eles atravessavam, Deus ele deu uma ordem a Josué. Falou: Josué, separa 12 homens, um de cada tribo, e peça para que eles peguem pedra do lugar onde os sacerdotes estão, para que quando vocês chegarem na terra firme, chegarem no acampamento, vocês levantem para mim um altar ao Senhor. E assim foi feito. Josué escolheu 12 homens, um de cada tribo, e eles pegaram pedras, talvez algumas estivessem na superfície, outras estivessem enterradas. Cada um pegou a sua pedra, colocou sobre os seus ombros e atravessou o rio. E ao chegar em terra seca, quando eles chegaram no acampamento, numa cidade chamada Gilgal, lá Josué levantou um altar ao Senhor, para que todos aqueles que passassem por lá pudessem ver aquilo que Deus havia feito. No versículo 24 do capítulo 4 diz assim: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Aquele memorial ficou erguido naquele lugar para que todos aqueles pudessem conhecer a história do Senhor. Mas agora eu quero te chamar para um detalhe do capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz que Josué não só separou esses homens para coletarem as pedras, como ele mesmo separou. Ele separou 12 pedras. E ali onde os sacerdotes estavam parados com a arca, ele levantou um outro altar ao Senhor. E quando eu li esse texto, eu comecei a me perguntar: Senhor, quando as águas voltaram para o seu lugar, aquele altar ficou submerso. Ninguém iria enxergar. Eu entendo o propósito que há no altar em Gilgal, mas eu não consigo entender o propósito, Senhor, de um altar submerso, escondido debaixo das águas. E o Espírito, irmãos, ele nos convida a descobrir esses lugares. Quando a gente fala em profundidade, a gente está falando de um lugar secreto em Deus. Nem tudo que o Senhor tem para nós está visível, mas tem coisas que o Senhor ele quer nos revelar. Como diz aquela passagem lá de Ezequiel 47,
o nível de água, que pode estar pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura. Mas a verdade é que o Senhor, Ele continua em alto mar, nos chamando a experimentar coisas sobrenaturais. É esse lugar que o Senhor tem para mim. E quando Josué, ele começou a falar com o povo sobre essa travessia, ele pediu ao povo: purifiquem-se, porque o Senhor fará maravilha no meio de nós, porque é impossível experimentar das coisas de Deus sem deixar as nossas bagagens, sem deixar abandonar as nossas mazelas, porque o lugar que o Senhor tem para nós é um lugar de santidade, é um lugar de crescimento. Que nesse ano de profundidade, eu e você possamos nos desvencilhar de qualquer coisa que venha nos atrapalhar e que a gente possa viver essa profundidade que o Senhor tem para nós. A mesma profundidade que Paulo experimentou quando ele relata lá em 2 Coríntios 12, que ele viu coisas inefáveis, coisas que é impossível a gente conseguir compreender, que possamos estar dispostos a experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. A gente vai fazer uma oração. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero te agradecer, meu Senhor, por esse ano, ó Deus, por essa proposta, ó Deus, que o Senhor tem colocado no coração da tua igreja, Deus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que é professor, que é ministro, ó Pai, possa falar, Senhor, sempre aos nossos corações, ó Deus, de forma a nos motivar e nos fortalecer a buscar mais e mais de Ti, Pai. Eu sei, Senhor, que coisas grandes o Senhor tem para a sua igreja ainda este ano, Deus. Que nada venha impedir, Senhor, o Teu mover, o Teu agir. Que nós possamos ver, que nós possamos ter testemunhas vivas, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e entregamos a nossa vida diante do Teu altar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.